Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer uma espécie de diário de leitura. Eu sei que muitas pessoas fazem isso aqui no YouTube, eu resolvi também. Eu resolvi fazer também. O livro que eu tô lendo no momento é Jane Eyre, nessa edição lindíssima. Eu confesso a vocês que eu comprei o livro sim pela capa. Eu não costumo fazer isso, mas dessa vez eu me rendi à beleza dessa capa. Eu adorei o tom das cores aqui. E Jane Eyre é um livro que está na minha estante há mais de ano, porque apesar de eu saber que eu tinha que ler esse livro por muitas recomendações, quando eu leio textos sobre literatura revolucionária, né, livros que impactaram muito a sua época, eu sempre encontro Jane Eyre junto do Apanhador no Campo de Centeio e tantos outros livros impactantes, né, na sua cultura. E então eu comprei ele e deixei descansando, né, em banho-maria. Até que eu acho que chegou o momento de eu ver, né? Eu li O Morro dos Ventos Uivantes ano passado, né, pela editora Antofágica, com uma edição lindíssima. Era outra escritora, né, que sempre é muito elogiada em qualquer artigo que vocês vão procurar sobre literatura. E, né, tem todo aquele mito em relação às Brontë, a Emily Brontë que escreveu O Morro, morreu com 30 anos de idade com tuberculose. A família inteira no fim acabou morrendo, né? A Charlotte Brontë que escreveu Jane Eyre, ela também morreu, mas 7 anos depois. Né? Daí a gente só fica pensando como nós, contemporâneos, podemos ter perdido novas grandes obras que elas poderiam ter escrito se não tivessem morrido tão jovens, né? Era um período de muita insalubridade, né? Muitas pessoas morreram de tuberculose. E o que eu acho muito poético é que o sobrenome Brontë acabou sobrevivendo através do tempo, né? Se perpetuando graças a grandes obras, né? Vocês pensem, a Emily Brontë, ela escreveu apenas uma obra e ela é cânone, né, da literatura universal. Acho isso muito lindo, né, e poético, porque a gente costuma falar que criamos os filhos para o mundo e os filhos que elas tiveram foram os livros, né, que transformaram o mundo, né, a maneira de se pensar, de se enxergar a realidade e as questões, assim, né, porque eu sei que Jane Eyre foi um livro que causou muito escândalo junto com o Morro dos Ventos Uivantes. O Morro foi ainda mais, né? Porque ele é muito sombrio, sufocante, violento. Jane Eyre também tem violência, mas dá para perceber muito a diferença de escrita entre a Emily Brontë e a Charlotte Brontë. Né? Tem a Anne Brontë também, né? Mas geralmente se fala mais sobre a Charlotte e a Emily, que se consagraram mesmo. E o Morro eu gostei muito, né? Mas isso eu posso falar num outro vídeo especialmente sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Agora falando da Jane Eyre, eu confesso que logo nas primeiras páginas eu não me senti muito cativado. Não fiquei muito interessado na criança, que é a Jane Eyre, né? Aqui a gente tem um romance de formação, a gente vai ver ela crescendo e, né, a gente vê todos os desafios que uma criança, né, do gênero feminino e, por sua vez, uma adulta, né, uma mulher, passa, né, na sociedade da era vitoriana, que só os homens podiam ordenar, né, criar, né, inclusive o livro foi publicado junto, as três irmãs Brontë publicaram juntos, né, três livros em 1847 e publicaram com pseudônimos, elas não publicaram com um nome, né, porque não iam querer ler literatura de mulherzinha, né, existia esse preconceito. Inclusive, ela até fala aqui no prefácio sobre a Jane Eyre. A sociedade da época ficou escandalizada, né, em entender como uma mulher como era o mundo interior de uma mulher, né? Que a mulher tinha suas próprias vontades e tinha uma compreensão de mundo até mais esclarecida do que os homens, né? Porque elas eram consideradas assim o anjo do lar. Elas tinham que cuidar da casa e isso. E aqui fala, ó, é um trecho da Jane Eyre. Tem-se a crença de que as mulheres em geral são bastante calmas, mas as mulheres sentem as mesmas coisas que os homens. Precisam exercitar suas faculdades e ter um campo para expandi-las, como seus irmãos costumam fazer. Elas sofrem de uma restrição tão rígida e de uma estagnação tão absoluta como os homens sofreriam se vivessem na mesma situação.
É um pensamento estreito dos seres mais privilegiados do sexo masculino dizer que as mulheres precisam ficar isoladas do mundo para fazer pudins e servir meias, tocar piano e bordar bolsas. É fora de propósito condená-las ou rir delas. Se elas desejam fazer mais ou aprender mais do que o costume determinou que fosse necessário para pessoas de seu sexo. Fecha aspas. Então, obviamente, a gente tem uma sociedade muito moralista, machista, que encara isso como um escândalo. Como assim uma mulher falando alto e exigindo, né, o mesmo tratamento que nós, do sexo masculino e tal. E assim, Jane Eyre foi um livro muito revolucionário para sua época, né? Eu confesso que eu demorei até mais ou menos a página cento e pouco a me sensibilizar pela situação da Jane Eyre, porque no início da narrativa ela parece o Harry Potter. Eu acredito que a J.K. Rowling deve ter lido muito Charles Dickens e que fala muito sobre órfãos, orfanatos e Jane Eyre, né, da Brontë. Porque agora eu tô na página 127 e ela foi pro orfanato, que eu acredito que seja isso aqui na capa, né? E ela ainda é criança, né? Eu tô na página 127. O livro tem quase 800 páginas, eu não li nenhum terço da história. Então tem muita coisa para acontecer. Eu já soube de alguns spoilers, porque aqui na internet é difícil não ter, né? Eu demorei um pouquinho para gostar da Jane Eyre, né? Eu não importava com ela, até a página 100. Eu pensava, tá, foda-se, eu não consegui me sensibilizar por ela, apesar de entender que ela sofria muito. Mas a partir da página 100, eu comecei a gostar mais dela. Até porque ela também começa a adquirir uma certa consciência. Ela é muito rebelde, né? Ela não tá errada em ser rebelde, até porque ela apanha muito, ninguém escuta ela. Mesmo ela não estando errada, ela é muito atrevida para a idade dela. Ela é uma criança de 8 ou 10 anos que bate de frente com adultos, né? Tem até algumas frases que eu dei risada, a maneira que ela responde, os adultos que repreendem ela, inclusive os adultos cristãos, que falam que ela está possuída pelo demônio, é muito engraçado, né? Mas com o tempo, a partir da página 127, ela entendeu que ela até conhece uma menina no orfanato que é mais velha que ela um pouquinho e que lê mais do que ela e que é uma menina muito inteligente, que é muito boa nas tarefas da escola, do orfanato, quer dizer, porque eles têm aula, né? As meninas têm aula lá e tudo. É tipo uma escola. E daí elas têm atividades. E ela vê que a menina, quando é repreendida, mesmo ela não estando errada, ela fica quieta. E daí a Jane Eyre meio que começa a entender que tem coisas que é melhor não falar, né? Isso a gente aprende ao longo da nossa vida, né? No trabalho ou em qualquer outro lugar. A gente não tá na nossa casa, a gente não pode, às vezes, se impor, do tipo, começou a chegar... Tu recém chegou num lugar e tu já quer ditar regra, né? Então, e daí ela entendeu que ela precisa ser um pouquinho mais prudente, né? E daí eu tô começando a simpatizar bastante. Eu sei que tem muita coisa pra acontecer na história. Mas as minhas primeiras impressões eu digo que foram um pouquinho. Não vou dizer negativas, mas indiferentes. Mas agora eu tô gostando bastante da leitura. Com certeza eu vou terminar. Eu só não sei quando, porque eu tenho feito muitas coisas, né? Tô escrevendo a minha dissertação. E. Mas eu vou dizendo pra vocês o que eu acho. De repente, se eu ler mais 100 páginas, eu posso comentar, tá? Então, isso é tipo um diário de leitura. Então, fico por aqui por enquanto e até a próxima.